Olá, grande abraço. Mais uma vez estamos aqui conversando sobre saúde, né? Nosso programa é exatamente, tem essa finalidade. A gente traz gente aqui que sabe o que diz, sabe o que faz, ajuda a manter as informações em nível adequado, comunica muito bem para a gente informar as pessoas sobre essas questões que nós precisamos conhecer. Você que nos assiste, que nos segue, sabe que o nosso programa ele tem essa finalidade, né? Você pode depois mandar informações via Webfilhos, pedindo alguma informação, mandando perguntas, fazendo sugestões. E hoje, para falar de imunizações, de vacinas, eu trouxe a doutora Silvia Vieste, que é médica pediatra, né? E você fez a graduação na PUC, né? Depois foi residente lá no nosso serviço, na Unicamp, né? E é uma pessoa que tem trabalhado muito nessa área de vacinas agora, né? E que seguramente está assim, bem informada para a gente comentar um pouquinho o esquema de vacinas. Ô Silvia, uma coisa que eu sempre vejo e várias pessoas às vezes me procuram são as diferenças de esquemas vacinais em vários países, né? E o nosso país tem um esquema muito bom, não é? Que eu acho que ele realmente é bem cuidadoso, né? E algumas coisas vão mudando, né? Sim. O esquema atual começa já no nascimento com a BCG para tuberculose e a hepatite B, né? Uhum. E depois? Depois, com 2 meses, a partir de 2 meses você já pode dar a vacina hexavalente, que no posto ela é pentavalente. Tem uma diferença, né? Tem que tomar as seguintes vacinas: o reforço da hepatite B, a difteria, tétano, coqueluche, a poliomielite, que agora ela é com vírus inativado, que é a Salk, injetável, que é muito mais segura. Isso foi um ganho também muito bom para o Programa Nacional de Imunização, né? Se bem que o Brasil ainda está fazendo SEIB, né? Teve uma campanha agora recente. A partir da segunda dose é feita SEIB, tá? Que a primeira você faz Salk, a segunda você faz Salk também, tá? E a partir daí é feita a SEIB, que com 2 doses de Salk você já protege bem a criança, né, o bebezinho, para não ter o risco de adquirir a polio pelo vírus vacinal, que isso era um risco que foi para evitar. Existia. Mas era pequeno, né? Ainda bem que a gente não comentava muito que as mães tinham medo, mas podia ter, né? Mas era um risco que existia e agora tomando a Salk a partir do segundo mês é muito mais segura, ela é muito mais imunogênica também. As pessoas que estão nos vendo, a gente sempre fala isso para as pessoas saberem o seguinte: a SEIB é uma vacina viva, oral, que você dá por boca, você imuniza aquela pessoa, você elimina nas fezes, você joga na comunidade o vírus atenuado, na verdade você está vacinando muita gente. A população. Né? A Salk, ela é injetável, né? É vírus morto. É vírus morto, você faz intramuscular, ela protege e ela tem menos reações que a SEIB, exatamente porque é vírus morto, né? E outra coisa, a SEIB também é contraindicada, a gente tem que lembrar isso. Por exemplo, se o bebê mora um imunodeprimido junto com essa família, que tem um bebê ou uma criança que vai ser vacinada, não se deve dar a vacina porque a vacina pode passar para outra pessoa. A vacina pode passar para o imunodeprimido. Então, um parente, familiar, contactante que tem câncer ou AIDS, corticoide por longo prazo, fazendo quimioterapia. Então, e essa vacina é disponível no CRI, inclusive, nesses casos. Então é importante a pessoa saber, porque muitas vezes por desinformação ela não toma. Ela toma a SEIB, o bebezinho toma a SEIB expondo. Nos postos já tem a Salk. Sim. Não estão mais fazendo SEIB oral em 2, 4 meses, só a Salk. Faz SEIB oral nas campanhas, mas as pessoas já tomaram. E por solicitação, então, é feita, inclusive, no posto de saúde. E outra pergunta, Silvia, que as mães sempre fazem, é isso. Mas doutor, mas eu fiz todo o esquema das vacinas, a hexavalente, as 6 vacinas, e agora tem uma campanha de SEIB. Devo levar? Como Deve levar. A campanha são dias nacionais de imunização. E que aí você está distribuindo o vírus. E se a pessoa já tomou o BCG, praticamente a reação à vacina da SEIB oral é muito menor. Não tem. E tem a rotavírus também, que tem com 2 meses, né? Então, agora, tem hoje dose de rotavírus aos 2 e aos 4 e tem dose com 2, 4 e 6, né? Depende do tipo de vacina que você usa, né? A rotavírus, a que é disponível na rede pública, ela é monovalente, né? Na verdade, ela dá uma proteção cruzada contra outros tipos de rotavírus e ela dá uma proteção em torno de
70%, 80%, tá? Em torno de 70%. E existe uma vacina pentavalente que essa é encontrada apenas em rede particular, né, de vacinação, no sistema particular de vacinação. Ela é dada aos 2, 4, 6 meses, podendo ser dada até aos 8 meses de idade. E essa não tem Isso, ela dá uma proteção um pouco maior, em torno de 90%. Essa pode ser dada até 8, não é só até 6? Só até 8, mas tem que começar aos 2 meses. Porque o grande perigo da rotavírus, se você dá muito tarde, são as complicações, somente intestinais, né? Que assim, ainda tem muito estudo ainda para frente para ver até quando que pode ser dada. Agora, atualmente, até os 8 meses, tá? Foi visto que ela é segura, que ela pode ser dada, e ela dá uma proteção um pouco maior, porque entre os tipos de rotavírus, a rotavírus que é dada no posto, ela não cobre um sorotipo que é o G2, né, do rotavírus, e ele está se tornando, tem o escape, né, alguns casos de rotavírus que se viu no nosso país tinha uma prevalência maior do G2. E o rotavírus então, se você quer uma cobertura maior, você pode fazer. O rotavírus é a vacina oral contra a diarreia provocada por esse vírus chamado rotavírus, que era a principal causa de diarreia em crianças de bom cuidado e bom nível socioeconômico, que às vezes até traziam complicações. É muito democrática, né? O rotavírus todo mundo e era grave. Com a vacinação do rotavírus diminuiu muito a incidência de diarreia nos consultórios, né? Antigamente, antes da vacina, a gente via diarreia todo dia. Internava, criança menor com vômito. Às vezes era mal. Datados. Agora tem uma diarreia pelo novo vírus, né? Que não tem vacina ainda. Ainda não. Que eu peguei alguns casos recentes agora, que pega a família inteira e é uma diarreia mais importante. Isso é aos 2 meses, né? Isso aos 2 meses. E a partir dos 2 meses também você pode dar a vacina contra a meningite meningocócica, que é dada na rede pública. E até os 2 anos de idade essa vacina é oferecida, né? E outra coisa importante. E a pneumocócica. Exato, a meningo e a pneumo. Você manda fazer, você faz o esquema de fazer no 2º ano as 6 da Hexa, mais a rotavírus são 7, no 2º mês, Sim. Eu falei o quê? 2º ano. 2º mês. Então você tem a hexavalente, que são 6 vacinas, depois você tem a rotavírus são 7, depois você tem a meningite e a pneumo, que são 9 vacinas aos 2 meses de idade. Às vezes, alguns pediatras preferem fazer a hexa e a rota e depois com 3 meses faz meningite e pneumonia. Esse é o esquema da rede pública de saúde. É uma questão de logística. Depois faz com 5, né? Depois faz com 4. Não, 4 de novo a hexa. Aí com 5 de novo a meningite e a pneumo. Né? Porque a hepatite não toma com 4. Pois é. A penta que tira a hepatite que você já tomou no nascimento. Aí você só vai tomar com 6 meses. Com 6 meses, Então, esse esquema é um esquema que tem sido modificado. O que mudou nesse esquema? Bom, só para acabar, a gente faz essas vacinas, né? A hexavalente com 2, com 4 e com 6 já é a penta, né? Porque já não tem mais. Com 4 já é a penta. Com 4 é a penta. Porque já não tem a hepatite, né? Isso, aí depois com 6 meses a hexa, que vem a hepatite de novo. Porque a hepatite você deu ao nascimento. Ao nascer, uma dose com 2 meses. Isso. E o reforço 6 meses depois da primeira dose. Você não dá de 4 meses. Quando é prematuro, às vezes eles mandam fazer uma dose a mais de hepatite B, porque a vacina já tem assim estudos que mostram que você dando ao nascimento, às vezes você não tem produção de anticorpos suficiente para manter. Tá. E depois você mantém esse esquema, que é o esquema relativamente usado, né, que vai se modificando aos poucos, né? E agora essas vacinas, depois tem aos 9 meses ou 1 ano a tetraviral, né, que é cachumba, rubéola, sarampo e varicela. A tetraviral, na verdade, ela pode ser dada a partir de 11 meses, né? Você pode dar com 9 meses a varicela. Sozinha. Sobretudo se você tem epidemia, né? Atualmente, a Sociedade Brasileira de Imunização pede se você tiver que dar antes de 1 aninho a vacina de varicela, para você não considerar essa dose dada. Quando que você vai dar essa dose? Você vai dar essa dose em caso assim de contágio, tá? Se você vacinar uma criança, um adulto, qualquer pessoa, até 96 horas depois do contágio com a varicela, vamos supor, você está lá brincando, tá bebezinho brincando, chega a vizinha com o filhinho com varicela, com catapora. Ele brinca com a criança, a mãe não sabe que tá, depois a vizinha vai, mãe, então lembra aquelas bolinhas da catapora, teve contato. Aí você dá uma dose. A criança não está imunizada, se você der uma dose, porque a catapora ela é uma doença que tem um período de incubação muito longo. Varicela e catapora é a mesma coisa, só para as pessoas não se assustarem, né? Então ela tem um período de incubação longo. Se você vacinar até 96 horas depois desse contato com o caso de catapora, né, você ou você não pega, tá?
porque dá tempo do organismo produzir anticorpo. Tá. Deixa eu só te falar uma coisa da varicela. Você pode fazer com 9 meses ou você pode fazer junto com a tetraviral. Sim. Você está recomendando fazer com 9 meses ou está esperando fazer a tetraviral ou você está fazendo as duas? 9 e repete de novo com a tetra? Não, a gente só faz com 9. A varicela sozinha. Ou se vai para a escolinha. Você está em escolinha e está tendo surto a partir de setembro, você você sabe, sabe. está tendo surto, Você né? sabe que a partir de agosto, setembro, você sabe que começa a ter os casos de varicela. Tá? Então, se estiver tendo caso, eu sempre oriento as mães a... E depois você faz só a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Aí você não considera essa dose de 9 meses. Por quê? Porque muitas vezes você pode ter uma falha vacinal primária. O que é essa falha vacinal primária? A mãe muitas vezes teve varicela, então ela tem anticorpo circulante. Mas aí você repete a varicela com 1 ano? Repete a varicela faz a tetra, com 1 ano. Você faz varicela aos 9 e tetra viral. Ou você não faz aos 9 se a criança não correu risco. Aí você só faz a tetra. Só faz a tetra viral. Ou faz sarampo, cachumba, rubéola e varicela separado. Nos Estados Unidos teve muito problema de fazer tetra viral a 1 ano com 1 aninho de idade a primeira dose, porque ela potencializa a ação do sarampo, né? Mas é uma vacina da MEC, não é a que vai entrar na rede pública de saúde aqui. Como é que é? Potencializa sarampo? Porque tinha e aí tem mais febre. Bom, tem a reação vacinal tem mais intensa. Tem reação vacinal mais intensa. Com febre alta. Com febre alta, então a gente não recomenda essa vacina para aquelas crianças que têm febre alta, já teve antecedente de convulsão febril. Aí você não faz a tetra. Aí você prefere fazer separado. Aí você faz pode até fazer no mesmo dia. Faz a varicela com 9 e a tríplice, com 1 e com 1. sarampo, cachumba e rubéola com 1, né? Só que você tem que dar intervalo de 1 mês. Agora, uma coisa que é importante é nesse esquema de vacina, depois você vai repetindo, todo mundo conhece esse esquema, né? O importante é para as mães que estão nos ouvindo, para os pais, para as famílias, que a gente às vezes encontra grupos de pessoas, de famílias que discutem a vacina, etc e tal, né? Medo de reação, medo de problemas e tal, e eu sempre tento convencer as pessoas da importância. E tem gente que fala assim: ah, não, mas sarampo todo mundo tem, né? Tinha e não tinha nada. Catapora todo mundo tem. E eu tive casos na minha vida profissional, nesses 50 anos de pediatria, eu tive uma menina que morreu de catapora. Em 2003, teve um surto de 54 mil casos, teve 60 óbitos no estado de São Paulo. Essa menina morreu e me chamaram, ela já estava em um quadro grave, internada na Santa Casa. A gente levou para a Unicamp e ela faleceu. Varicela, catapora. Às vezes tem uma imunodeficiência associada que você não sabe que está... A mesma coisa sarampo. A rubéola, a questão de você fazer na criança para não ter as complicações da rubéola no futuro nas meninas, né? Que é a questão das malformações. No estado de São Paulo, 13 óbitos por varicela. 13? 18 mil casos, dados da SBE. Isso foi lá em 2003, né? Não, o ano passado, o ano 2012. Passado. Você vê que não foram vacinados, né? Porque não tem... 13 óbitos. 13 óbitos. De catapora. A varicela tem isso. Aqui tem o gráfico da varicela. Tá aqui. E o sarampo, né? E o sarampo também. As pessoas nunca viram a doença. Então elas têm medo da vacina e não têm medo da doença. Você já viu sarampo mesmo? Muito. Você viu? Na residência teve, eu fiz residência em 85, 86, 87. Porque nós tivemos inclusive... Teve um grande surto naquela época, a gente viu muito. Não, inclusive adolescentes que estavam em regiões do país que não se fazia de rotina vieram para cá, né? Não, mas os pequenininhos tinham também, porque naquela época se fazia com 7 meses. Exato. E depois repetia aos 9, então a falha primária podia ser muito grande, né? Falha primária que a doutora está falando é quando uma vacina é dada, mas o sistema imunológico da criança não responde totalmente e às vezes você não fica imunizado. Em alguns casos você tem que revacinar, né? Tem que fazer. Aliás, é por isso que a Hexa são 3 doses, tudo, né? Porque o sistema imunológico da criança não está formado, assim como o do idoso já está diminuído também, né? Que a imunossenescência em relação às reações vacinais, né? Uma coisa que a gente precisa conversar bastante é as febres que ocorrem. Lembra quando a gente falava da tríplice antes da hexavalente, que era tétano, difteria e coqueluche, chamava acelular e celular, que era purificado ou não, e as acelulares davam menos reação, né? Sim, Hoje em dia as reações a hexavalente são bem menores, né? A hexavalente, a gente tem que entender que a febre acontece, por quê? Porque a febre, reação, inclusive reações mais sérias, né? Como encefalopatias, né? Ou síndrome hipotônico e hiporresponsiva, elas acontecem principalmente quando a vacina é feita com o componente pertusse da coqueluche, né? De células inteiras, tá? Então é uma vacina que ela tem células inteiras, ela é feita com a célula inteira da coqueluche, tá?
e ela causa mais reação mesmo, tá? Em torno de 30% de febre, uma porcentagem bem menor de reações graves, tá? E essa vacina ela é disponível na rede pública. Quando a criança apresenta a reação vacinal importante, né? Não só febre, porque febre é uma reação que é comum, esperada, tá? É. Agora, se apresenta uma síndrome hipotônico hiporresponsiva... Vamos dizer o que é isso, né? Porque não é médico só que vê a gente, não. A síndrome hipotônica e hiporresponsiva são crianças que ficam molinhas, que com os músculos largados, às vezes perdem a movimentação, assusta a barbaridade, né? Normalmente fica internado. Pode dar Guillain-Barré nos vírus, né? Que é aquela síndrome que dá aquele problema de corno anterior de medula, que a pessoa... Mas depois desaparece, né? e recupera. Mas assusta. Mas assusta. Então, nesses casos, inclusive no Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, é recomendado para as crianças tomar vacina celular, continuar o esquema com a celular, para não correr risco. Quem tem uma condição um pouco melhor pode dar na rede particular a vacina celular. E essa coqueluche que está saindo agora não é de células inteiras, não, está modificada. Essa nova vacina, que dentro da hexavalente, a coqueluche, a componente da coqueluche. Não, a hexavalente, ela é com células, ela é celular. Ela é só com partes da parede bacteriana. Uma coisa que eu queria te falar, que é uma coisa que muita gente não sabe e que às vezes complica, sobretudo quando vai tomar vacina em alguns lugares, havia uma mania de as pessoas darem antes da vacina, olha, dá um tal analgésico antitérmico para não ter febre e não doer. E isso leva a não responsabilidade da vacina. Jamais você deve dar, eu não vou dar os nomes comerciais, né? Mas não é esses, às vezes alguém fala, não, dá 4 gotinhas de tal antitérmico e tal. Se você fizer isso, você está diminuindo a potência da vacina. Você diminui a produção de anticorpos. E os anticorpos caem. Então a maior parte das mães faziam isso. Não, vai faz uma compressinha e dá um... E já dá antes. Se você fizer isso antes... Você está prejudicando seu filho e a vacina não está funcionando bem. Você tem que dar a vacina, ver a evolução. Se no dia seguinte tiver, aí você dá para... Ou já tem no mesmo dia também. Porque aí você já vacinou, já imunizou. Né? Isso, Silvio, isso é uma coisa... Eu vejo aqui no consultório. Doutor, posso dar antes da vacina 4 gotinhas de tal analgésico? Não faça isso. E às vezes a pessoa que aplica fala isso. Fala isso. Uhum. No posto, não, vamos lá. Então, para não doer, toma tal gotinha. Então já dá antes. E isso não era... Mas isso é novidade, né? Isso tem uns 4, 5 anos. Então não é uma coisa... Antigamente se dava, mas não se sabia que causava. Então, assim, ultimamente... Então isso é um aviso importantíssimo para quem está nos ouvindo. Toma cuidado, não dá essas coisas antes, porque você diminui a imunização. Isso é uma coisa fundamental. Outra coisa importante é a reação vacinal do sarampo, às vezes, que dá aquele rushzinho, uma febrezinha, às vezes, uma semana e tal. E que as mães achavam, né, que era sarampo. Ou... É porque elas nunca viram sarampo. Não é? Porque, outra coisa, elas veem crianças, às vezes, com febre, e o rushzinho é um sarampinho. Não é, porque sarampo é grave. É grave. Sarampo da pneumonia, da encefalite. Você fica uma semana mal, né? E as pessoas, porque tem muitos vírus que dão esse vermelhãozinho, esse exantema. Então não é que você teve sarampo, as pessoas pensam, não vou tomar porque já tive. Não é. Graças a Deus, sarampo agora é raríssimo. Né? Eu te perguntei se você tinha visto sarampo, porque os residentes atuais nunca viram sarampo. Não tem mais sarampo, porque acabou com a vacina. Mas a gente está com medo, né? Porque agora vem Copa das Confederações, já está tendo, tem muita gente da Juventude. Né? Vai ter Copa do Mundo e essas pessoas, na Europa, as pessoas se deixaram de se vacinar, né? E tem esse grupo que é contra a vacina. Contra a vacina, sim. E aí inventa o Lancet publicou e depois se retratou. Aquela história de autismo e vacina tríplice. A revista se retratou. Para quem foi um crime. Fez um meia-culpa, matou muitas crianças, porque as pessoas achavam que não tinha que vacinar. Porque dava autismo, não tem nada a ver, foi uma mentira, o sujeito que escreveu isso teve que se retratar. Está sendo processado. Está sendo processado, deve ser processado. Né? E recentemente nós tivemos acidentes graves nesses grupos populacionais que não vacinam os filhos e não perguntam para os filhos isso. Porque se você é um adulto e fala, não vou vacinar, o risco é teu. Você não toma vacina da gripe e morre de gripe, sinto muito. Você vai para a selva e não toma febre amarela, sinto muito. Mas no teu filho, você é responsável. Então, o último caso de sarampo foi introduzido porque um surfista, né, um brasileiro que era
A mãe seguia uma segmento da medicina que não recomendava vacina e foi surfar na Ásia e pegou sarampo, veio para o Brasil e fez um estrago. Fez um estrago. E é muito grave. E reintroduz a doença num país, e sarampo grave em adulto mata. Quem que é responsável? Não, inclusive em relação à vacina antivarióla, que não se faz aqui no Brasil, não se faz em muito lugar, mas ainda tem encontros. Não acabou, né? A varíola faz quanto tempo que não tem? Faz mais de uns 10, 15 anos, né? Não tem. Nos Estados Unidos tem só o vírus e a vacina como arma química. É isso que eu queria te falar. Existe a hipótese, né, terrorista de esse vírus que está guardado lá, ser jogado numa comunidade. Eu tomei vacina de varíola. Eu também, tomei várias vezes. Mas filha não. E era uma reação danada. Ficava com a bolinha. E agora, tem alguns virologistas que acham que um dia vai aparecer varíola de novo, porque pode ser que alguma população. Esse vírus deve estar em algum lugar. Tem lá em laboratório guardado para ver se joga numa comunidade aí para você terrorismo químico ou terrorismo bacteriológico, né? que é gravíssimo, né? E isso também se faz até com o bacilo do antraz, né? Na carta, né? Então, eu me lembro que a vacina antivariólica era uma que dava muita complicação. E outra vacina que dá bastante complicação, que a gente só faz quando a pessoa vai para um lugar endêmico, é a febre amarela. Amarela também. E as mães às vezes me perguntam, faço vacina de febre amarela? Você vai para a selva, você vai para o Amazonas, você vai para a África, né? Não, você vai para Minas Gerais. Ou para Minas, depende do lugar, se tem lá quadro, Há pouco tempo teve um surto aqui perto, de macacos que morreram. Macacos que morreram numa floresta aqui perto de Mogi. E eles fizeram lá um grupo de pessoas. Só que a reação à vacina febre amarela é mais intensa e mais frequente, né? O problema da febre amarela é que ainda não se sabe muito bem porque algumas pessoas desenvolvem a doença pelo vírus da vacina. Pegam febre amarela, é raríssimo, tá? Mas acontece. E dão lesões, às vezes, neurológicas graves. Até óbito. Agora, por outro lado, tem esse risco, acho que é de 1%, uma coisa assim, né? Ou menos do que isso, né? O risco de complicação. Menos de 1%. Só que a febre amarela... E é um defeito genético da pessoa, que a gente não tem como prever, né? E por que fazer? É porque a febre amarela é uma doença danada. 50% das pessoas morrem com febre amarela. Sim. Você pegou febre amarela, você tem 50% de chance de morrer. Então faz, né? E isso é uma coisa que as pessoas que não entendem de medicina, né, Silvia, falam. Mas vacinar, isso é uma relação custo-benefício, né? Se você não toma a vacina antipólio, você tem grande chance de morrer de pólio. Pólio de adulto, que agora a gente não vê mais, eu via quando era estudante de medicina, que dá aquela paralisia de diafragma, você morre sufocado. Foi quando inventaram o tal do pulmão de aço, né, para essas pessoas. Graças a Deus isso acabou, né? Franklin Roosevelt, né? Que teve, né? Exatamente. O Roosevelt teve paralisia infantil, teve pólio, né? E ainda tem, né? Em alguns países da África, da Índia, da China. O Brasil não tem pólio há muitos anos, né? Sim. E a gente continua vacinando. Os casos que tiveram foram pólio vacinal, né? Tiveram uma reação, né? E agora a gente não está tendo mais, A gente não está tendo mais com a introdução da sal, e a gente espera que isso daí não aconteça. Tá. Me diz uma coisa, nós estamos terminando essa primeira, esse grupo aí das vacinas. As vacinas novas, que são a HPV contra o vírus que... Papilomavírus associado ao câncer de colo de útero. A questão das modificações no esquema e principalmente a questão da coqueluche. Vamos fazer um programa só sobre isso. Vamos falar de coqueluche atual, de epidemia, o que está acontecendo. Vamos falar do papiloma, vírus, da vacina HPV para meninos e meninas, que é uma vacina muito especial, que é cara pra caramba, né? Depende do que você considera caro. R$1.000, né? As 3 doses? Mas quanto custa uma escova progressiva? Não, eu sei. Não sei quanto custa. Olha, uns R$300. Uma escova progressiva. Mas tem que fazer a cada 3 meses, né? Mas vai baixar, né? Eu acho que à medida que for a tecnologia for melhor, ela está custando R$1.000 a vacina do HPV. As 3 doses, cada dose... Que na rede não tem, né? Não tem, mas vai entrar. Mas a gente vai conversar sobre isso num outro programa, porque queria acabar hoje dizendo o seguinte, querendo ouvir você, no seguinte sentido. Como é que você está sentindo, que trabalha especificamente com isso, essa resistência a vacinas? Ela tem crescido ou caiu? Você ainda encontra algumas famílias que dão só algumas vacinas? Sim, a gente encontra principalmente naquelas pessoas assim que não gostam de dar medicamento nenhum para criança, que seguem algumas
segmento da medicina mais naturalistas, que acham que a criança tem que ter, ela mesma desenvolver a sua imunidade. Ou seja, expõe o filho à seleção natural. Quer dizer, se conseguir vencer a seleção natural, né? Mas sempre morre bastante gente, né, para fazer isso, né? Então, mas bom, eu acho que essas pessoas precisam estar cientes que o filho deles corre. Como é que você lida com isso, quando as pessoas te falam essas coisas? Olha, eu procuro orientar, falar da importância da vacina, da gravidade da doença principalmente, né? Que a vacina é o único mecanismo. Uma dose de vacina não dada, ela é 100% ineficaz. Se você não dá a vacina, ela não vai agir. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada, tá? Então, a criança, o adulto, aquela pessoa que não se vacinou, vai continuar exposta. Só para terminar um pouquinho aqui, nessa fase, nesse programa aqui sobre esquema de vacina, você tem uma novidade, né? Você criou um posto móvel de vacina, né? Como é que é esse posto? Então, nós temos um serviço que faz vacina domiciliar, né? Para aquelas pessoas que não querem se dirigir à clínica, para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, para aqueles indivíduos ou grupos de indivíduos que querem fazer uma campanha, vamos supor, vamos fazer uma vacinação de HPV aqui no consultório do Dr. Martins. Então, reúne as pessoas, a gente vem e vacina. Essa unidade móvel de vacinação, o que ela tem assim de diferencial é que nós temos uma câmara de vacinas, né, dentro da unidade móvel e também todo equipamento. Que é um carro, né? Que é um carro, freezer, né? Sim. É um freezer, então a vacina vai ter o controle de temperatura ideal, é certeza que o produto vai chegar no local, né, com a qualidade e toda a rede de frio assim preservada. Além disso, a gente contamos ainda com equipamento de socorro básico, né, de suporte básico à vida, oxigênio, alguma reação, se tiver algum problema. E nossa equipe de enfermagem é treinada, tem um curso todo dia. Aí você tem uma equipe de enfermagem para trabalhar só com isso, né? Tá, eu acho que isso é muito interessante. Inclusive, você vai numa fábrica, você vai numa escola. Ou você vai num paciente que está acamado, ou numa comunidade de idosos, ou numa comunidade, numa igreja, assim, vamos reunir. Você tocou num ponto seríssimo, né, que me preocupa muito, para terminar. É a questão da rede de frios, né? Freezers adequadamente controlados, no break, né? Quer dizer que se para a energia não descongela. E às vezes a gente não tem isso, né? Sobretudo na rede, né? Você não sabe daquelas vacinas que estão lá, faltou luz uma semana. Olha, e o que acontece? É bem controlado. Lá tem no break, né? Na rede pública tem. Na rede pública, não, assim, mas é controlado. Quando acaba, por exemplo, já aconteceu, a gente ouve falar, o guarda noturno achou que estava gastando muita energia, ele desliga a chave do posto de saúde. Eles jogam todas as vacinas fora. Isso é obrigado, né? Eles têm o controle. Isso é bom, isso é seríssimo, isso eu fico feliz de saber disso. Porque a gente sabe da dificuldade. A qualidade, assim, pelo menos em Campinas, em São Paulo, eu sei que a coisa não sei funciona. Se é. Tá? Então que bom, isso é fundamental para as pessoas. Você não pode deixar uma vacina, sobretudo as que são indicadas para ficar no freezer, fora da temperatura mínima necessária de manutenção no lugar adequado. 5 graus, né? 5 graus, né? E não pode, tem muitos que não pode congelar, o problema nem é subir a temperatura. Tem que manter nesse nível de segurança. Tem que ser entre 2 e 8 graus, tentar manter os 5. Tá bom, Silvia, muito obrigado. Eu estou te entrevistando hoje sobre esse esquema, mas eu queria te entrevistar de novo agora sobre as exceções. Nesse final todo de vacinas aí, a gente sabe que é fundamental que a gente consiga sempre entender por que a gente faz as vacinas e seguir os esquemas, né? E outra coisa, eu fiquei contente de saber que no teu MORRE lá você tem equipamento de tratamento para casos graves. Na tua clínica também tem, né? Me preocupa os lugares onde faz vacina e não tem. Mas é obrigatório, nada, né? Tem que na ter, rede, né? A vigilância sanitária. Faz vacina, você tem que ter enfermeira, você tem que ter material, você tem que ter cuidado, porque isso é perigoso, né? É perigoso. Tá bom? É raro, né? Graças a Deus. É raro, mas quando dá. Quando dá, a gente precisa saber o que fazer. É igual avião, né? É ótimo que ele viaja bem, mas quando dá. Né? Eu quero agradecer também a oportunidade do professor Martins de convidar a gente para é um prazer participar desse programa de informação, ele que é o grande defensor da criança. Obrigado. Você não vai escapar de mim, eu vou te conversar sobre outras coisas em outros programas, tá bom? Muito obrigado pela tua presença também. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para você.
Vacina é assim, a gente fala genérico, mas se vocês tiverem dúvida, manda as questões específicas. Eu mando para a doutora Silvia, se eu puder responder também respondo, mande pelo Web Filhos, a gente vai conversar bastante. Eu procurei falar de novidades para você, ó, não dá analgésico e antitérmico antes de fazer vacina, porque você diminui a potência da vacina, tá bom? Um abraço.